Eu tenho uma opinião pessoal que, de fato, pode ser compreendido como um mecanismo de atendimento da logística reversa, né? Mas no caso do Piauí, eu acho que isso ainda vai demorar muito, né? A gente está numa fase bem inicial, né? A recuperação energética, ela depende muito do volume, da disponibilidade e de outras questões que eu creio que eu considero uma evolução do processo, né? Mas eu considero pessoalmente como um mecanismo, né, que atende à legislação civil, tranquilamente. Eu já acho o contrário, porque eu acho que o conceito de logística reversa é que, no caso de embalagens, por exemplo, que isso possa voltar ao ciclo produtivo, e não para virar energia. Eu acho que lá no estado, pelo menos, a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Que a gente já participou de vários eventos, inclusive com relação a aproveitamento energético, isso há algum tempo atrás, agora, mais recentemente, voltou essa discussão, inclusive pessoas da minha equipe, esses dias atrás, foram fazer uma visita numa unidade, que nem vou falar qual município, mas elas viram, na verdade, depois nos comentaram que para ter viabilidade lá na planta, teria que ter pelo menos 50% de plástico. Plástico, papel, papelão e tal. Então, a gente já ficou de cabelo em pé e veio embora, né? Porque a gente pensa em estudar, ver uma melhor alternativa para a questão de rejeito, né? A questão de rejeito, sim, mas do que pode ser aproveitado e voltar para o ciclo produtivo, a gente não concorda que isso aconteça no Estado, pelo menos assim, a gente vem brigando por isso, que haja aproveitamento energético, mas do que seja rejeito. Essa é a mesma visão nossa também. Então, a gente só admite recuperação energética daquilo que é rejeito da triagem do que é reciclado. Então, assim, atualmente, o único termo de compromisso que admite a recuperação energética dentre as metas, né, de logística reversa é o último que a gente assinou, que é com a coalizão, e isso só foi admitido porque só vai entrar na recuperação energética aquilo que for rejeito das cooperativas que estão dentro do sistema. Então, que são aqueles plásticos horrorosos, né, assim, até salgadinho, né, e olha, a gente teve um caso, você vê como a gente pega de tudo, né, a gente tinha um senhor que ele tinha uma empresa que, durante a pandemia, ele me ligou muitas vezes, porque ele queria fazer certo, e ele estava tentando, de qualquer jeito, resolver a questão de logística reversa dele. Ele punha no mercado, por ano, 64 quilos de embalagem. É disso que a gente está falando, quando eu falei de pequenos, é esse nível. E eu conversava muito com ele, porque eu queria entender, e eu queria que ele conseguisse resolver a situação dele. E as embalagens dele eram aquelas tipo de salgadinho. Aquela embalagem não é reciclada. Então, ele falava para mim, olha, eu conversei com a cooperativa, e ele foi muito atrás, viu? Ele foi bem persistente. E aí ele falou, olha, eu conversei com a cooperativa aqui do meu município, mas eles não reciclam a minha embalagem. E eu tenho que fazer a logística reversa da minha embalagem, sabe? Ele estava levando bem a sério. E aí eu falei, não, ele está certo. Só que, qual que era a alternativa para ele? Era CDR. Era fazer combustível derivado de resíduo sólido, e é esse que é o problema. A partir do momento que o nosso mercado admite embalagens que não são recicláveis, a gente tem que ter uma solução para elas que não pode ser aterro também, não é? Afinal, a recuperação energética é melhor que aterro. Então, a interpretação que a gente está tendo em relação ao atendimento das metas de logística reversa é justamente, assim, levar a ferro e fogo o artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, hoje eu falei dos retornáveis, né, que estão na prioridade aí na reciclagem, e a recuperação energética está abaixo da reciclagem, mas é melhor do que aterro sanitário. Então, por isso que a gente só está admitindo que a recuperação energética contabilize para a meta de logística reversa se for rejeito de coleta e triagem. E não estou falando só de logística reversa, mas até a nossa resolução estadual que disciplina o preparo de combustível derivado de resíduo sólido, ela coloca essa primeira premissa, só pode para combustível derivado de resíduo sólido, aquele resíduo que já foi triado para reciclagem, porque afinal a gente tem que zelar pelo artigo 9º, né, a priorização de resíduos, não só na logística reversa, mas em toda a gestão de resíduos, né. Então,
Então, é esse mesmo entendimento que a gente está tendo, por estar no último termo de compromisso. Se outros sistemas de logística reversa buscarem essa solução, a gente vai analisar também, mas essa é a nossa premissa. Eles têm que garantir que aquela parcela reciclável está sendo encaminhada para reciclagem de fato, né? E quando a gente fez a outra decisão de diretoria, que separava em materiais mais detalhadamente, né, o plástico a gente subdividia em várias categorias, foi aí que a gente se deparou com essa dificuldade de, então, qual solução dá para esses plásticos que não são recicláveis, né? E, assim, naquele momento, acho que a nossa decisão de diretoria estava avançada demais, né? A gente teve que lidar com essa dificuldade, porque nem em âmbito federal havia uma separação de materiais mínima, né? Então, a gente teve que voltar atrás, né? E eu espero que a gente consiga evoluir para a gente conseguir fazer essa separação de materiais e cada empresa ter que comprovar exatamente o tipo de embalagem que ela coloca. Não estou falando só plástico, vidro e papelão, que acho que isso a gente já conseguiu, mas estou falando de plástico. Se a gente está falando de plástico, então qual tipo de plástico? Porque isso, acho que só nesse momento que a gente vai conseguir que as empresas repensem os seus materiais, utilizem embalagens de fato recicláveis, que também está previsto lá na política nacional, e aí a gente consiga realmente fechar essa cadeia, né, que ainda não está fechando. Com relação à possibilidade de reaproveitamento energético como logística reversa, eu acho que isso encontra respaldo na própria definição de logística reversa da PNRS. Isso está lá. Fala de reutilização, reciclagem, aproveitamento ou outra forma de destinação. Não fala só simplesmente voltar para a cadeia de produção, mas também fala outras formas de destinação. O outro lado é a questão da política pública que as duas falaram. De fato, existe o artigo 9º lá, que traz aquela prioridade, aquela ordem, e tratar aquilo como algo, possibilidade primária, talvez não seja ambientalmente o que o legislador quis. Então, em termos de política ambiental, eu diria que não é razoável. E aí eu estou de acordo com elas. Mas se eu for falar juridicamente o que é possível, eu acho que sim. Então, são duas divisões que têm que ser feitas aí, a meu ver. Uma outra maneira, acho que, da gente pensar e sair um pouco fora da caixa é o que aconteceu em 2018 na União Europeia, que passou a exigir de sistemas coletivos mecanismos financeiros, inclusive, que distinguissem quem coloca produtos no mercado que são recicláveis ou que vão ser efetivamente reciclados e não recuperados de maneira energética, em detrimento daqueles que nada investem em design. Então, eu acho que, de novo, sempre nessa minha provocação de fazer melhor, ir avante e olhar aquilo que a gente já vê no mundo há 50 anos acontecendo de logística reversa, esse seria um exemplo muito prático. E é lógico, nós temos desafios, a gente está falando do pequeno que fica 64 quilos, mas é uma questão que o Vinícius colocou, é a política pública, é o poder público, na minha opinião, dando um sinal para o mercado de que, bom, veja, a gente está fazendo logística reversa, mas a gente já pode pensar outras questões, né? Talvez seja mais fácil não ter uma embalagem que não é reciclável, não entrar no mercado, do que eu ter todo esse desafio, gastar todo esse esforço para ter que dar conta de algo que não é reciclável. A priorização dos catadores dentro disso tudo pode ser uma ameaça e que se associa, então, nesse estágio ao fortalecimento do reaproveitamento energético, meio como a única alternativa viável para reduzir a pressão dos resíduos no meio ambiente. Não sei se eu fui claro na pergunta, mas se a gente não incentiva ações estruturantes de base para reciclagem, nos sobra uma única alternativa? É uma questão que eu sempre digo, para quem enfrenta esse debate não concordando com ele, e aqui sem fazer juízo de mérito. Mais do que enfrentar alguém que quer cumprir o que está na lei, porque está na lei, talvez o movimento fosse no sentido de mudar a lei. Entende? É mais difícil enfrentar esse debate quando a lei brasileira, que é a lei avançada, mas a lei prevê isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o pouco que eu conheço, do que eu leio, do que eu vejo, essas soluções de queima de resíduos é algo que, por exemplo, a Europa vem abandonando. Se a lei bota lá uma ordem de prioridades do que fazer com o resíduo e bota isso como última alternativa, nós vamos investir nisso como alternativa antes de fazer coleta seletiva funcionar, ou menos, né? Tem alguns municípios que nem a coleta regular comum funciona. E aí nós já estamos indo para o fim da fila.
Quer dizer, é o tradicional fura-fila, né? Nós estamos no fura-fila aqui. Então, veja, eu acho que a gente precisa ir devagar com isso. Se hoje o BNDES abrir uma linha de financiamento subsidiada para criar fábricas de produção de cinzeiro de plástico no Brasil, mesmo com os índices de fumantes caindo, tendência é que o mercado se movimente para aproveitar lá um financiamento subsidiado para criar a fábrica de cinzeiro de plástico. Então, veja, se eu, enquanto Estado brasileiro, crio incentivo, e a gente está vendo leis aí, né, propostas de leis correrem, para uma solução mais fácil para a destinação do resíduo, considerando a realidade dos municípios, considerando a complexidade, sim, que é implantar a coleta seletiva, considerando a crise de financiamento público que os municípios vivem. O que vocês acham que os municípios vão fazer? Pô, cara, só juntar o material e queima, resolveu o problema. Então, veja, não estou discutindo que o que está se buscando alguns setores fazer não está certo, tal, porque a lei prevê, é uma possibilidade. Agora, a pergunta é, nós, enquanto sociedade, queremos incentivar o quê? Não pode ter lixão, né? Os até tem que ser controlado, tudo bem, mas nós queremos incentivar o quê? É queimar o material? E o que está por trás disso? Porque nós estamos falando aqui da possibilidade de, quando a gente recicla, minimizar a extração de matéria-prima virgem. Nós estamos falando de inclusão social, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando, né, de minimização dos impactos que geram as mudanças climáticas, nós estamos falando de várias coisas. E estamos falando de uma ordem de prioridades que está na lei. Então, esse é o problema para mim, entendeu, Eric? É o fura-fila. Se a gente fizer a coleta seletiva, se tiver tudo funcionando, gente, ainda tem um pedaço aqui que não tem solução. Aí vamos fazer uma discussão técnica, se é melhor enterrar ou queimar. Aí a gente faz a discussão técnica. Agora, hoje, esse tema na agenda, assim, a gente ter avançado em todos os outros, para mim, soa estranho. E o Johnny está correto, destinação final ambientalmente adequada, se a gente for olhar o texto da lei, é uma definição amplíssima, muito mais ampla, por exemplo, que na União Europeia. Destinação final ambientalmente adequada no Brasil é reutilização, só a título de curiosidade, reutilização na União Europeia não entra, porque se é reutilizado, nem resíduo é, essa é a lógica deles. Aí vem a reciclagem, a recuperação energética e a própria disposição em aterros, tudo isso é destinação final. A reciclagem e a recuperação energética é o que na União Europeia eles chamam de recuperação, é um sentido amplo. Recuperação material, reciclagem, recuperação energética. Estou falando isso, fazendo a comparação para vocês entenderem, porque uma das maneiras de fazer isso que o Johnny falou, e eu concordo, que é, bom, se a gente tem uma ordem de prioridade, a chamada hierarquia de resíduos, que existe no Brasil, existe na União Europeia, em vários países, e se a recuperação energética está depois da reciclagem, a gente precisa pensar em maneiras de priorizar efetivamente a reciclagem. Então, vamos, voltando àquele debate de responsabilidade alargada do produtor e compartilhada, vamos olhar concretamente, o Ed falou muito bem, né? Bom, na minha visão, olhando hoje para embalagens, é só o brand owner, a gente poderia aqui sair de embalagens e olhar para outros setores, ou seja, isso vai depender na prática de cada regulamento, lei, decreto, resolução, acordo setorial, termo de compromisso, não importa, para cada setor específico. Quando a gente olha os setores, a esmagadora maioria fala que tem que ter o retorno, ok, meta quantitativa é isso, né? É uma meta de retorno, isso é uma coisa que pouca gente se atenta, mas vai falar na destinação final de uma maneira geral. Então, se fala de destinação de uma maneira geral, a gente incorre exatamente nesse problema, Eric. Mas tem algumas exceções. Vamos olhar para óleo lubrificante, a destinação tem que ser o re-refino. O re-refino para o óleo é a reciclagem. Então, uma maneira é essa, bom, não vou admitir, ponto. A política nacional permite, o regulamento específico da logística reversa proíbe. Essa é uma maneira. Outra maneira que o pessoal na União Europeia faz, se destinação final é um termo amplo, então eu vou colocar uma meta de destinação. Porque hoje o que a gente tem?
é a meta quantitativa, que é comparando o que foi colocado no mercado, o que tem que retornar. E aí, por exemplo, se a gente olha a regulamentação de São Paulo, tem que ser dada a destinação final ambientalmente adequada a 100% do que retorna. Então, ou seja, pode admitir a recuperação energética. Então, o que a gente poderia fazer, e é o que o pessoal na União Europeia faz? Daquilo que é retornado, eu tenho que ter metas obrigatórias do que é reciclado e do que pode ser recuperado de maneira energética. E é lógico que aí a meta da reciclagem é muito maior do que aquilo que é recuperação energética. A gente pode fazer isso uma evolução no tempo, né? Bom, existem estudos de viabilidade técnica e econômica sobre plantas de aproveitamento energético a serem aplicadas no Brasil, que diz que rejeito, né, e aí é outro tema, né, entender o que é rejeito, né, ele te entrega o poder calorífico suficiente para aproveitamento energético, certo? E aí o que é rejeito, né, é o que não teria esse mercado da reciclagem, certo? Aí a gente vai para a planta da triagem, das unidades da triagem, não vou nem falar só de cooperativas, mas unidades de triagem, né? O rejeito em triagem manual, né, ele pode ser muito menor dependendo da região do Brasil que a gente está. O rejeito é uma coisa no sul, sudeste, a gente já fez um trabalho em parceria de estudo de rejeito, né, Recicleiros e ABPEC, o programa Dê a Mão para o Futuro. No norte é outro, né, e no nordeste é outro, no centro-oeste é outro. Se a gente entender que rejeito é onde não tem mercado, não onde não tem tecnologia para reciclagem. Porque, em termos factuais, acaba indo para o aterro, né, por não ter mercado. Né. Então, qual é o risco, se a gente investe, como o Dione está falando, numa mesma medida, e como muito bem o Tasso apontou, de estratégia, de hierarquia de estratégias, numa planta de aproveitamento energético? É que as soluções para reciclagem desses materiais que não têm mercado, que não têm tecnologia, tendem a arrefecer e não terem mais inovação. Porque o gestor público, por exemplo, ele pode desestimular a coleta seletiva, entendendo que é menos custoso ir para aproveitamento energético, ou a própria cooperativa, entendendo que o seu rejeito tem um valor econômico ali, vai ficar em 30% de rejeito, 40% de rejeito, e não vai procurar mercado para aqueles materiais que ele não está triando. Esse é um risco. Por que é um risco? Não é eu não estou falando que é uma oportunidade de aproveitamento energético. Na análise de ciclo de vida, que é algo que falta no Brasil, montar um banco de análise de ciclo de vida para que o fabricante, e aí eu não estou falando das grandes indústrias, que têm os seus estudos de análise, mas as médias, pequenas indústrias, pulverizar um conhecimento de análise de ciclo de vida, é preciso que haja um banco público, um banco de dados público de análise de ciclo de vida, para na hora que o fabricante vai montar a sua embalagem, ele saber esse plástico aqui, qual é o caminho dele? Vai ser para reciclagem? Vai ser para reaproveitamento energético? Nem para isso serve, por conta de toxicidade, às vezes, acaba indo para aterro. Qual que é o ciclo de vida desse material para eu escolher já desde a composição da embalagem? A gente está falando de economia circular e fica o lançamento aqui de um novo tema, no final desse, sobre o futuro da logística reversa, também adentrar a economia circular. Para ele decidir qual a melhor embalagem, que ele já vai decidir qual a destinação melhor para essa embalagem. Então, se a gente pensar que o poder público municipal ele é o titular do serviço, e aí eu não coloco só a questão do reaproveitamento energético, mas das plantas na boca do aterro de triagem de material convencional, então, todo material convencional vai parar a evolução de coleta seletiva, porque é mais barato, menos custoso. Só que tipo de material que vai sair para o mercado? Vai sair um material mais contaminado, que não é a mesma cadeia de suprimentos do material de coleta seletiva. A gente está falando de economia circular. Qual cadeia de suprimentos serve a coleta seletiva? Serve para a composição de embalagens que vão retornar, e teve o exemplo na apresentação do Eric, da Recicleiros, de embalagens 100% recicladas, de material reciclado, que vem dessas embalagens de coleta seletiva. Qualidade, Vem qualidade de material. E há muito mercado dentro da cadeia de suprimentos, tenho certeza que o Renato sabe muito bem disso, desse tipo de material. Então, o mercado quer,
para questões de pensamento, de mudanças climáticas, de avaliação de uso energético, de reutilização energética, falando puramente de energia, né? É muito mais recomendável a reciclagem, porque você tem 2, 3, 4 vezes aquele aproveitamento energético, né, do que o reaproveitamento energético, que você faz um ciclo só e depois você, né, gasta essa energia, utiliza, consome essa energia. Então, tecnicamente, aí o Tasso trouxe questão conceitual, a partir do ponto de vista legal, tecnicamente eu mostro que é fato que o reaproveitamento energético, dentro da análise de ciclo de vida, dentro dos problemas de mudanças climáticas, de uso energético, de cálculo de uso energético, a coleta seletiva, o material de boa qualidade que volta na cadeia de suprimentos, ele tem um aproveitamento energético muito maior, 3, 4, 5 vezes maior, né, do que o reaproveitamento energético. E tem plásticos que têm que ser substituídos, parados de fazer, porque nessa ideia você vai pensar, esse plástico ele só vai para reaproveitamento energético, o que vai reutilizar apenas uma vez aquela energia. Isso resolve o problema para os próximos 10 anos, mas não resolve para os próximos 20. Então, não é uma solução também a longo prazo. A solução é, então, vamos estimular usos de plásticos nas embalagens que eu possa reciclar 4, 5 vezes sem perder aquele valor energético. Você tem mais ou menos 75% da energia vou usar o exemplo do plástico, por exemplo, para fazer uma garrafa PET, beneficiando desde a extração do petróleo até chegar à resina, que vai ser utilizada para fazer ali o proforma e vai ser ali soprada depois. Você tem toda uma energia gasta até aí. Quando eu boto fogo nisso, qual é o potencial calorífico que esse negócio tem? 1 tonelada me consome quanto? Me gera quanto de energia dentro de uma URI? Uma unidade de valoração energética aí, para quem nos ouve. Eficiência do aproveitamento daquele recurso. E 1 tonelada está me gerando quanto de energia? Beleza, e quanto ela me consome para chegar no PET? Essa conta é positiva? É isso, é a CV na veia. Então, assim, falar em incineração sem fazer a CV é rasgar a inteligência. É você, acima de tudo, você abandonar a sua capacidade intelectual de análise de dado e ir para uma posição totalmente pessoal e de interesse único, e não interesse coletivo e social, como demandam as leis. Respostas, né, que a gente já deveria ter em mãos sobre análise de ciclo de vida, né? Exatamente. E por isso que eu falo, quando a gente não tem elementos incentivadores das ações estruturantes necessárias para tornar viável a reciclagem, tornar competitiva a reciclagem, a gente acaba chegando num ponto como esse, que deve vir. Você trouxe uma bomba aqui, na verdade, no final do nosso debate, mas deve acontecer justamente sob a justificativa da ineficiência de tudo que foi feito até hoje. Então, você tem um argumento em cima da não construção da viabilidade de uma base mais eficiente, mais efetiva para fazer a reciclagem. Então, por isso que a provocação da energia, do reaproveitamento energético, ele veio com o gancho da falta de incentivos para as ações estruturantes.